Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui, né? Nos preparando aqui para iniciar uma live. Uma live hoje, daqui a pouco estaremos aí com Gilze. Gilze, que é consultora, que também é coach, mentora. E nós estaremos falando sobre atitude de dono, uma live para ajudar as pessoas nesse momento tão importante, tão especial, ajudar tantas empresas, quem é dono de empresa, mas ajudar as pessoas de uma maneira geral, aqueles que são funcionários. Então o nosso objetivo aqui é poder fazer uma live bastante interativa, uma live que a gente vai trazer aspectos novos aqui, tanto do ponto de vista do que as empresas precisam fazer, do que você que é funcionário, que é colaborador precisa fazer. Então esse é o nosso foco da nossa live e já teremos aí a presença de Gilze. E é um projeto que eu e Gilze já estamos trabalhando há cerca de quase 2 anos. E nós vamos falar desse tema nesse momento tão necessário, né? Tão peculiar. E o nosso tema tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de carreira, sobre a perspectiva de ter atitude, a atitude de dono, é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Porque nós queremos trazer aqui ideias de como fazer isso, né? Nós queremos trazer aqui, de fato, o que você precisa fazer. Se você é empresário, para que sua empresa seja melhor, se você é funcionário, o que você pode fazer de diferente como funcionário para que de fato a sua empresa seja bem sucedida e você com isso. Como é que você vai viver esse momento da pandemia, de que forma que você vai conduzir sua carreira, de que forma que você vai conduzir o seu processo de carreira. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Gilze tá chegando aqui, tá junto conosco aqui. Então, logo ela tá entrando aí. Opa, olá! Tudo bem, Gilze? Tudo bem, Greg? Tô falando de você aqui já para a turma, para o pessoal que está chegando, né? Tô comentando aqui sobre você, sobre a nossa live de hoje, né? E aguardando o pessoal chegar aí. Quem está chegando agora está pegando o início mesmo, né? Nós estamos iniciando agora. E legal estar com você e mais bacana ainda que eu comentei, Gilze, com o pessoal que já está chegando aí, que já tem quase 2 anos, né? 1 ano e pouco que nós estamos nesse projeto e que agora veio a calhar nesse momento tão especial que é essa ideia desse programa chamado Atitude de Dono. Então fala um pouquinho aí de você. Exatamente. Primeiro, boa tarde, né, gente? Boa tarde a todo mundo. Ei, Rosana, eu só tô vendo uns nominhos aqui porque eu cheguei depois, aí não vejo mais. Ei, Elmer, não vejo mais, né? Matheus. Mas boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Matheus também tá aí. É um prazer estar aqui com vocês. Pra você, né? Assim, é pouco tempo de amizade, pouco tempo de conhecimento, pouco tempo de tudo, né, Greg? É verdade, somos colegas de faculdade. A gente se conhece há muitos anos. Uhum. Isso. E a gente vai falar hoje de um assunto muito importante, né? Que é essa questão da atitude de dono. Como Gregório, se ficar ruim meu áudio, vocês me falam, me avisem, tá? Como o Gregório mesmo já colocou, a gente está há muito tempo já estudando sobre isso, preparando um conteúdo sobre isso, porque a gente tem um projeto juntos, né? Nesse sentido, para ajudar empreendedores e líderes a terem equipes mais autônomas, equipes mais proativas, né? Equipes que dão mais resultado, que esse empreendedor e que esse líder ele tenha mais tempo para fazer as coisas estratégicas, né, do negócio, ele fique menos ligado ao operacional. Então, isso é uma reclamação recorrente, né, Gregório, nas nossas consultorias, nos trabalhos que tanto eu faço quanto o Gregório faz, é uma reclamação recorrente das pessoas com relação a eu quero equipes que fazem acontecer, eu quero líderes que resolvam problemas, né? Ou a equipe diz, eu preciso de autonomia para resolver as coisas e às vezes eu não tenho. Então é a equipe de um lado demandando algumas questões e o empreendedor e o líder do outro demandando também mais resultado dessa equipe, né? Então a gente vai colocar para vocês hoje um pouco, e agora, nesse cenário que nós estamos, né, Gregório? Que é um cenário de mudança, um cenário de incertezas, um cenário de ponta-cabeça, né, nos negócios do mundo. Oi, Dani, tá falando aí, Dani Morena. Dani Morena falou. A gente está num cenário totalmente diferente, né? Nós estamos assim, tendo que sair forçadamente da nossa zona de conforto. E agora, mais do que nunca, nós
funcionários, líderes, né, gestores, empreendedores, precisamos mudar a nossa atitude, ter essa atitude de dono, esse pacotinho de competências que nos ajuda a ter melhores resultados, né? Perfeito. E, de fato, o que você está falando é que a grande pergunta que se tem é, do lado do empresário, é como é que eu vou fazer minha equipe ser comprometida, como é que eu vou fazer minha equipe ter motivação para poder trabalhar agora nesse cenário que muitos deles têm que suspender contrato, muitos deles têm até que demitir. E talvez trabalhar como equipe menor, né, o que nós vamos fazer agora? Então, esse é por lado do empresário. E por lado do funcionário, gente, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir? O que é certo que eu faça agora? Que tipo de profissional que eu vou ser para a minha empresa? Então, a gente tem dos dois lados, né? Do lado do empresário e do lado de quem é funcionário. Então, essa live serve para os dois, né? Então, serve para a gente, não é, Gil, discutir nos dois. E aí a gente já começa a levantar... E que é a nossa proposta, né, Greg? A nossa proposta Sim. é atuar numa empresa como um todo. Quer dizer, não adianta a gente atuar só na área da gestão ou só na área do funcionário. A gente precisa fazer com que essa roda, com essa engrenagem funcione, né? Sim. Pode falar, eu te cortei, desculpa. Não, perfeito, é isso mesmo. E aí eu quero começar com você, Jus, trazendo para o pessoal que está nos ouvindo. Primeiro ponto, assim, por que é importante, né, essa ideia de atitude de dono? O que isso vai influenciar na empresa? Por que isso é algo fundamental, ainda mais agora nesse período que a gente está vivendo, nesse ambiente turbulento? Por que isso está sendo mais relevante, né? Em primeiro lugar, é que nós possamos compreender que não dá mais, né, para você viver uma cultura onde que o proprietário concentre tudo nas mãos dele, que seja uma cultura, não é, muito concentrada. Então ele vai ter uma cultura muito mais forte, onde que as pessoas vão ser mais comprometidas, onde que nessa questão da atitude de dono, ele vai partilhar mais as decisões da empresa, ele vai poder extrair do seu funcionário o melhor. Por outro lado, o funcionário, ele vai ser muito mais motivado, que ele vai participar das decisões, ele vai saber como que ele tem que agir, porque muitas vezes ele só fazia o básico, ele tinha medo de pensar. Então, olha para você ver, vai trazer tanta coisa positiva para a empresa. E Gregório, ainda mais agora que nós estamos, querendo ou não, nós fomos colocados num ambiente globalizado, né? Assim, eu não trabalho, agora a gente escancarou as portas da internet, né? Então, Sim. querendo ou não, a minha empresa, seja ela qual for, e Marcos, e Cláudia, ela vai estar atuando no mercado global, não tem mais os limites do norte de Minas, de Montes Claros, seja o que for que eu faço. Se eu tiver condição de divulgar na internet, se for produto, eu tiver condição de entregar, né? Se for serviço, mais fácil ainda. Então, agora minha ação é global. Mais do que nunca eu preciso centralizar, senão eu não vou dar conta de crescer. Como que eu vou crescer se eu estou centralizando, se eu estou colocando tudo, né, sobre as minhas costas, se eu não tenho, eu ouço muito isso dos empresários, eu não tenho equipe. Então, como que eu vou crescer se eu não tenho equipe? Eu preciso preparar essa equipe para atuar de forma empreendedora, né? E para trazer os resultados que são necessários. E se a gente analisar o cenário, gente, que a gente vai encontrar, qual é o cenário que as empresas estão encontrando? Estão encontrando um cenário onde que na cabeça dos funcionários e até do dono há muita incerteza, há muita insegurança, e mais do que isso, o ambiente deles é um ambiente que ele não é tão comprometido, ou seja, ele pergunta assim, pera ainda, como é que eu vou me comprometer agora? O que eu tenho que fazer? Então há muitas dúvidas na cabeça do funcionário, e mais do que nunca, o compromisso da equipe, o senso de propósito, ele vai ter que ser muito forte. Então, para isso, que a atitude de dono, ela vem direto ao encontro desses desafios. Aí o pessoal deve estar perguntando assim, o que é esse negócio de atitude de dono? Na prática, como é que isso funciona, né, Gilson? O que é essa atitude de dono? Deixa eu só falar antes, Greg, quais são os problemas que a gente depara, né, nas empresas, organizações, quando não se tem essa atitude de dono nas equipes e nas lideranças de forma geral, né? Aí a gente tem, você falou já algumas coisas aí, falta de compromisso, né? A falta de responsabilidade, não é problema meu. Os resultados, eles não se sustentam, né? A gente não consegue, se uma equipe não estiver totalmente engajada, como você falou, ligada num propósito, os resultados não vêm e não se sustentam. A gente tem equipes desmotivadas, a gente tem lideranças ineficazes, gestão ineficaz, que não gera resultado, né? E aí, os gestores muito ligados ao operacional, sobrecarregados,
Eu vejo muito isso, você também vê muito isso, e às vezes até uma alta rotatividade. Então, a falta dessa atitude de dono nas equipes gera uma série de problemas que a gente já sabe, né? E aí você está dizendo, o que é essa atitude de dono? Que pacote é esse, né? Eu costumo dizer, e você já passou por isso e eu também, enquanto funcionários que já fomos, né? É você estar trabalhando, entregando o seu melhor, você se motiva, você trabalha entregando o seu melhor, independente do que você está tendo de estrutura, de recursos, e você pensa com cabeça de proprietário. Se esse negócio fosse meu, aí eu vou economizar, eu vou usar bem os recursos, eu vou procurar ter resultado. Se eu assumir o compromisso de estar ocupando aquela função, seja como membro de equipe, seja como liderança, seja como gestor, se eu assumir o compromisso de estar ocupando aquela função, eu preciso entregar o meu melhor e dar resultado. Né? E aí Pode falar. Não, na verdade eu ia trazer até um mantra para isso, né? Veio um mantra aqui na cabeça, você falou aí, né? O dono somos todos nós, né? É como se fosse esse mantra na cabeça. O dono somos todos nós somos proprietários, né? A ideia do mantra, do atitude de dono, talvez por aí, né? Me veio aqui agora e a gente vai partilhando isso. Então, se a gente olhar dentro disso que você falou, Gilze, se a gente reparar, né, que o funcionário, as empresas, nesse momento, o funcionário precisa entender isso. A empresa, nesse momento, se ela tiver que escolher, eu tenho 100 funcionários, eu só posso ficar com 70, quem são esses que são excluídos? Só para a gente entender em primeiro lugar, porque depois nós vamos falar quem são esses que têm atitude de dono. Aqueles que são excluídos são aqueles que, de fato, só querem cumprir horário, só querem ganhar o seu salário, só se preocupam em fazer a sua parte e o resto que se lasque. Aqueles que fazem corpo mole, né? Faz literalmente corpo mole na empresa, né? Esses daí que estão sendo excluídos. E as pessoas às vezes acham que elas estão sendo espertas, né? A gente tá falando da parte do funcionário, gente, a gente vai falar da parte do gestor também, tá? Nós vamos falar dos gestores, de líderes e de equipes, né? Às vezes um membro da equipe acha que é esperto. Não vou trabalhar mais do que me pede, não vou entregar mais do que isso, não vou ajudar fulano, porque o trabalho não é meu, é de fulano, né? Eu não vou... Olha, a Viviane tá falando aí, ó. Luiz Helena, do Magazine Luiza, fala: imagina se eu olhasse para o meu cliente como pagador das minhas contas. Perfeito, Viviane. Perfeito, Vi. Prazer ter você aqui. Viviane. Um beijo. Legal. É isso mesmo, né? Então, às vezes a pessoa tá achando que tá sendo esperta. Não. Você não perde nada fazendo mais do que esperam. Você não perde nada entregando mais, porque é para você, não é para o dono da empresa, não é para o outro. É sua carreira. Né? Nós estamos falando de carreira, né, Gregório? O título lá da nossa live, inclusive, era carreira. É sua carreira, é a sua imagem, é o seu resultado, é o seu trabalho. Não é o negócio do outro, né? Pode falar. E nesse momento, isso que você está falando para completar, Gilze, nesse momento, a gente sempre dizia isso para os funcionários de nossas palestras. Olha, sua carreira e tal. Nesse momento, aqueles que não entenderam isso estão sofrendo, né? Porque vão sofrer, porque o mercado vai ficar com os bons, vai querer do lado dos bons. No mundo que a robótica vai tomar muito lugar dos trabalhos rotineiros, você vai ter que ter um profissional da área do conhecimento, que ele pense a empresa, que ele ajude a empresa a pensar, que ele lute pela empresa dele. Então, esse é um ponto importante. E aí, olha lá o que eu vou trazer para você, gente. Existe uma pesquisa mundial que ela pesquisou os melhores funcionários das empresas, de vários ramos, de vários setores, né? E essa pesquisa identificou esses funcionários que cresceram, que são considerados excelentes funcionários, queriam entender quais eram os traços comuns desse funcionário, o que eles tinham de traço em comum. O que eles descobriram? Descobriram que esses funcionários, Gilles, olha que interessante, eles pensavam e agiam como dono do negócio. Então está coerente com aquilo que nós estamos trazendo de proposta, ou seja, eles acordam de manhã e vão trabalhar como se eles fossem o dono do negócio. Se o proprietário da empresa não estiver viajando, eles vão agir da mesma forma como se o proprietário estivesse lá, assumindo responsabilidade, tendo autorresponsabilidade no negócio, né? Então, olha que interessante. Então, essa atitude, esse olho de dono, vai ser muito importante agora. Por quê? Porque as equipes tendem a ser menores, as tarefas tendem a ser mais divididas, mas as pessoas, por um lado, vão ter que fazer a sua tarefa e ajudar na outra tarefa. Para isso, elas vão ter que ter muito mais compromisso. Então, essas atitudes que nós chamamos de atitude de dono, que igual você falou ali, das mínimas coisas, poxa, eu sei que a empresa precisa ter economia agora, então eu não vou gastar
à toa, eu vou economizar uma folha que seja, uma caneta que seja, eu vou ter uma cultura da importância disso, eu vou atender bem o cliente, por quê? Porque se eu atender bem esse cliente, se eu tiver com a cara boa para ele, se eu der retorno para ele, né, é como se ele fosse o meu cliente mesmo, ele estivesse me pagando o meu salário e não o dono que está sentado lá na cadeira. Então essa mentalidade é que vai fazer a atitude de dono. É essa chave que tem que virar, né, Gregório? Essa mudança de mentalidade. Eu sou gestora da minha carreira, né? Eu falo muito isso para os meus alunos na universidade. Eu sou gestora da minha carreira, eu sou responsável pela minha carreira e aonde quer que eu esteja, eu vou dar resultado e fazer o meu melhor. Se esse pensamento for, vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para o cliente, vai ser bom para o mercado, a engrenagem toda vai casar. E isso vai rodar assim redondamente, né? O que acontece é que a gente sempre, muitas vezes, nós, enquanto funcionários de uma equipe, de uma empresa, a gente se faz de vítima, né? Mas eu não tenho recurso, eu não tenho estrutura. Mas meu chefe é ruim. Mas... E aí vem a tal da autorresponsabilidade, que Viviane tá aí e fala muito bem sobre isso, né, Vi? A autorresponsabilidade. Eu assumi as rédeas da minha carreira, assumi as rédeas do negócio onde eu estou inserida, né? E fazer por onde acontecer. Se não tem recursos, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? E vamos conversar com o chefe. E aí nós vamos entrar na outra área, que é do gestor. E vamos buscar um diálogo mais aberto, e vamos buscar autonomia, e vamos buscar o que for necessário para que o trabalho se desenvolva. Mas, primeiro, focando em você, né? Na verdade, é o intraempreendedorismo. Todo mundo, todo funcionário, ele vai ter que ser empreendedor. E você falou de uma coisa que é muito importante aí, Gilson, para mim, que é uma coisa fundamental agora, nesse momento, que são os recursos. Os recursos, eles vão estar muito mais limitados, econômicos, recursos de maneira geral vão estar muito mais limitados. Então, não adianta ficar aquela mentalidade assim, mas a empresa não me dá condição disso, a empresa não comprou isso para mim, eu preciso de um novo computador, eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso disso, daquilo, eu preciso de mais gente para dividir comigo a função. Agora, gente, o grande segredo agora é você saber trabalhar com os recursos que você tem. Imagina que você vai para uma missão, nessa missão você tem uma mochila com recursos que você vai ter que passar ali com aquela mochila, com aqueles recursos que você tem, com aquela água, com aquela comida, e você vai ter que saber lidar com aquilo. Então, um dos grandes segredos, não adianta ficar reclamando da organização, agora a organização e vocês precisam estar juntos. Então, não existe essa, né, a empresa e eu. Quem faz essa separação na cabeça não tem essa atitude de dono. Então, a atitude de dono é o contrário. Vocês agora são um só. Você encarna tudo isso. Então, para o lado do funcionário, mais do que nunca esse momento agora, vai precisar dessa atitude de dono. Você vai ter que assumir como empreendedor. Você vai também ser dono do seu negócio. Você vai estar ali na sua empresa. Você vai ajudar a sua empresa a erguer. Né, agora... Quanto tempo tá? Deve ter uns 20 anos que essa revista foi criada, aquela Você S.A., né? Você S.A. Você como empresa, né? Você já faz, sei lá, deve ter uns 20 anos isso. É você como empresa, né? Então, assim, como é que você vai fazer para dar o melhor resultado com os recursos que tem? A gente não está dizendo, gente, eu e Gregório, a gente já trabalhou em vários lugares, né, Greg? A gente já prestou consultoria para muitos lugares também. Eu ainda trabalho, né? Eu trabalho na Unifipmoc ainda. A gente não está dizendo que é fácil, a gente não está dizendo que é um mar de rosas, a gente não está dizendo que a responsabilidade é sua, ou de Maria, ou de José. Não é isso. A gente quer, assim, saculejar e dizer, acorda, que se você não assumir as rédeas da sua carreira, você não vai dar resultado nem onde você está hoje, nem em lugar nenhum. Verdade. Né? Porque você vai continuar colocando a responsabilidade no ambiente, no sistema, no outro. Então, assim, o que eu posso fazer agora com escassez de recursos, com incertezas, com ambiente totalmente volátil, com demissões? O que eu posso fazer agora para dar o melhor de mim, para entregar o melhor resultado? Né? Diga, Gregório, você ia falar. Não, isso que você tá colocando, isso é muito importante, justamente porque não dá mais para ter aquelas atitudes que se tinha antes como funcionário. Não é que ninguém exige, por exemplo, nesse momento agora, poxa vida, no momento de crise, de dificuldade, não é que ninguém está exigindo que trabalhe mais do que o horário que tem que ser trabalhado, mas se a sua empresa precisar, eventualmente, que você tenha que fazer um pouco mais, que você faça. Essa é uma das atitudes. Na verdade, tem um especialista, Gilson,
esqueci o nome dele agora, tem um especialista que ele faz uma análise, é especialista internacional. Ele diz que no mundo do trabalho, na vida como um todo, tem 3 tipos de profissionais, né? Tem aqueles que são chamados sanguessugas. É aquele que sempre fica sugando a energia do seu colega de trabalho. Seu colega de trabalho, ele faz mais, ele se dedica, ele se compromete, ele entrega, ele serve o cliente. E o sanguessuga é esse, né? E esse sanguessuga, esse daí, é que vai estar sendo excluído do mercado de trabalho. Tem o segundo, que é toma lá da cá. Esse é assim, se a empresa me paga, eu faço algo mais. Se o meu colega faz isso para mim, eu também faço isso para ele. Eu tomo lá da cá. Agora, os melhores são aqueles chamados generosos. Os generosos são chamados servidores, que são aqueles que fazem, independente se você faz alguma coisa para mim, eu transmito para você, eu compartilho com você conhecimento, eu compartilho com você o meu trabalho, eu compartilho a minha ajuda com você, eu me coloco à disposição, eu dou retorno para o cliente, eu sou generoso, entende? Então, esse grupo de clientes que são o grupo que tem a atitude de dono, que já entendeu que ele que tem que assumir a responsabilidade, né, pelo seu trabalho. Então, é um funcionário com atitude de dono. Gislane tá aí também, Gislane tá lá de Miami. Beijo, Gis. Você lembra dela, Greg? Saudade Gislane, de você. Um abraço lá em Miami, olha que legal, bacana. Saudade. Olha, bacana. Saudades também de você, Gregório, um abraço. E quais são as competências, né, que vamos para a gente poder fechar o pacote da equipe e para o pacote do gestor, né? Quais são as competências que eu preciso ter para ter atitude de dono? Primeiro, saber se comunicar muito bem. Né? Sim. Saber, comunicação pressupõe saber expor informação, coletar informação, saber ouvir, né? Saber interpretar a informação. Então, esse processo de comunicação ele é fundamental e é um grande gap, né? Como é que fala em português? Um grande problema nas organizações. Um grande problema nas organizações, é o processo de comunicação. É a autorresponsabilidade que a gente já disse, né? Assumir para si a responsabilidade do que está acontecendo e você ser o provocador de mudanças. Quais são as características empreendedoras, né, Gregório? Porque eu acho que é pegar essas características, você falou muito bem isso, o intraempreendedor, pegar essas características empreendedoras e trazer para você como funcionário. Então, buscar muito bem informação, saber buscar informação, saber se comunicar, ter iniciativa, né? Saber correr riscos dentro da empresa, saber correr riscos, saber planejar muito bem, ser um bom planejador e um bom executor, né? Tem uma palavra-chave que eu queria colocar aí, Gils, que é a proatividade. Que essa proatividade é a capacidade que eu tenho, né, de não ficar esperando as coisas acontecer. Eu sou proativo. Antes que dê o problema, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e alerto, eu vou lá e levo uma solução, porque é o seguinte, não é chegar para o seu chefe, para o seu líder lá, falar assim, nós estamos com um problema, deu pepino ali, não, você já chega com a solução, você já viu a solução, se for o caso, você até resolveu e você comunica a solução, isso que é bacana, né? Então, acho que essa é uma atitude raríssima e que vai ser muito valorizada no mercado agora. Sabe outra também, Gregório? Saber resolver problema, né? Nossa. Buscar solução e não levar o problema. Eu já tive chefe, e graças a Deus que eu tive chefes assim, que eu chegava e ele fala, agora dá meia volta e volta com a solução, que eu não quero saber do problema, eu quero saber de solução. Então você tinha que ir para a salinha do chefe, o problema é esse e as opções de soluções são essas. Eu dei uma aula essa semana para os alunos sobre processo de resolução de problema, né? Técnicas de resolução de problemas. E é isso aí. Eu preciso saber identificar que existe um problema, porque às vezes eu não sei nem que existe um problema. Estão me ouvindo, gente? Parece que está travando. Tá, deu uma cortadinha, mas estamos te ouvindo. Conseguiu me ouvir? Sim. Agora deu uma parada. Deixa eu ver então, voltou. Saber identificar... Pronto. Vou esperar voltar então. Então, eu vou comentar isso que você falou da capacidade de resolver problemas. É importante por quê? Porque a mentalidade de resolver soluções... Tá, a mentalidade de soluções, não é só uma mentalidade... Tá travando, Gregório, não tô te escutando. Ah, sim, eu tô tranquilo. O meu tava indo... sim. O meu tá indo tranquilo aqui, Gilzi. Eu não sei aí se o problema tá aí, se o pessoal tá ouvindo, dá um sinal pra gente, estão me ouvindo aí. Tá travando, peraí, deixa eu ver se é aqui. Peraí, só um minutinho. Eu acho que é o seu que tá travando aí, dá uma olhada. O meu tá tranquilo. Tá?
Mas então, gente, essa questão da resolução dos problemas é importante, porque nós temos que ter uma mentalidade de solução, nós não podemos ter uma mentalidade de problema. O que é mentalidade de solução? Ensinar as pessoas a pensar. E aí, essa resolução de problema nós vamos fazer com que o funcionário, o colaborador, ele traga a solução para o dono, entende? Ele traga a solução para o dono. Então, esse é o que Gil está falando, é relevante, porque essa é uma característica daquele que tem atitude de dono, né? Eu só queria voltar um pouquinho também, quando a gente fala atitude, entra também olho de dono. Gil gosta muito dessa expressão, ela usa. O olho do dono. O olho do dono, gente, a primeira coisa que a gente trabalha quando a gente trabalha o projeto de atitude de dono é o negócio. O que é o negócio? É a capacidade que o funcionário tem de ter a visão do que é o negócio. Do que é o negócio que ele trabalha, de qual é a visão da empresa, do segmento dele ser estratégico. Então, que ele consiga ter um olho de águia, digamos assim. O olho de dono. A gente usa duas coisas, né? A gente fala do olho, da visão da águia, e a gente fala da execução do leão, que nós vamos, né? Então, esses dois pontos. É como se ele fosse uma águia e um leão, entende? Ele tem que ter o mesmo olho que o dono tem, a visão. Lógico, claro que o dono tem uma visão acima, ele está no estratégico, mas o funcionário também tem que entender como que a empresa está inserida nesse mundo. Então a gente trabalha muito o negócio da empresa para o funcionário. Aí depois a gente vai entrando nessas características, né, que são fundamentais. Mas, Gilze, é legal. Eu acho que agora... Voltei. Voltou. O meu tá tranquilo, era o seu que estava com problema. Gilze, vamos entrar agora na questão, uma coisa importante aí, a gente entrar... Só antes de entrar do dono, só fechar Sim. o do funcionário que eu estava falando naquela hora, questão de resolver problema, mas saber trabalhar em equipe é importante, Sim. né? Sim. Uma competência a se desenvolver, e o processo de autoconhecimento. Como é que eu faço? Gilson, beleza, mas agora, como é que eu faço para me aprimorar? Você precisa se conhecer, você precisa conhecer quais são as competências que o mercado está exigindo, entender a distância que você está dessas competências, né? O que eu tenho de competências e o que o mercado tem, e se desenvolver com capacitações, com processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para alcançar esse patamar que o mercado exige nesse momento. Só para fechar isso aí, Gregório. Pode ir. Sim. Um dos pontos que a gente tem que entrar, que você está colocando aí, é que a gente está pensando do lado funcionário. Agora vamos pensar do lado dos líderes da empresa. Quem é dono, quem é líder aí. Pensa do seu lado da seguinte maneira. Não adianta, porque eu vejo muito o empreendedor cobrando do funcionário que ele tem que ter essa atitude, que ele tem que ter isso, mas às vezes o empreendedor ele não cria o ambiente para que eles tenham atitude de dono. Um pilar, gente, não é só o funcionário, o pilar é o ambiente. Porque muitas vezes o ambiente da empresa ele não está propício. Não permite. Não permite. O funcionário... Então, se o dono, se ele como dono, o gerente, se o líder não compreenderem isso, que eles precisam criar um ambiente. Se ele for muito controlador, se for uma empresa muito difícil de trazer ideias, de dar uma solução, se o ambiente for muito fechado, esse colaborador ele não vai conseguir ser empreendedor, ele não vai conseguir trazer uma ideia nova, uma solução nova, ele não vai conseguir ter atitude de dono. Por quê? Porque o dono ensinou ele a não pensar, a sempre obedecer aquilo que ele quis, a sempre ser o controlador, a sempre o dono ter tudo na mão. Deixa eu dar um exemplo, Gregório. Dá um exemplo, né? Às vezes, eu já tive clientes assim, reclamam que a equipe não... que eles são sobrecarregados, que a equipe não funciona sem eles, que a equipe não dá resultado, mas são pessoas centralizadoras que não investem tempo no treinamento da equipe e no desenvolvimento da equipe. E quando a equipe começa a se desenvolver, eles puxam de novo as rédeas, né? Não, como eu que quero assim, é do jeito que eu faço. É uma falsa autonomia, né? É uma falsa possibilidade de desenvolvimento. Então, na verdade, eu estou criando o tempo inteiro, como você mesmo disse, pessoas dependentes. E aí eu não vou ter equipe com atitude de dono se eu continuar agindo assim. Eu preciso, lembrando, né? Selecionar bem, recrutar bem, selecionar bem, treinar bem, acompanhar bem. E eu preciso investir na minha equipe. Às vezes o empreendedor também quer muito pessoas prontas, né? Lógico, eu também ia querer, né? Muito bom a gente encontrar a gente pronta, que se encaixa igual um quebra-cabeça, né? E ótimo. Mas não existe, não é assim. Isso é demagogia, não existe isso, né? Isso é utopia, aliás, não existe isso. Então, o que eu preciso? Investir na minha equipe para que eu tenha... Jesus, mas eu vou investir na equipe, depois a pessoa vai sair, vai empreender, vai para outro lugar. A conta que você tem que fazer é o tempo que ela vai ficar aqui, ela vai dar resultado?
Ótimo, então, né? Viviane colocou aí, ó, delegar, confiar e monitorar. Isso aí, Viviane. Mas é a delegação. Não vai ser feito do jeito que você faz. Não vai ser feito exatamente. E eu aprendi isso a duras penas. Eu achava, quando eu comecei minha carreira, né? Que todo mundo tinha que fazer igual a mim. Se não fosse igual a mim, não estava bom, não estava certo. E a duras penas eu entendi que se eu delegasse, confiasse e monitorasse, como a Viviane está falando, muitas vezes ia sair melhor do que se eu estivesse fazendo. Exatamente. E a delegação hoje, ela vai ser fundamental, porque o líder, o dono, não vai dar conta disso tudo que está aí. Ele vai ter que pensar de maneira muito mais estratégica. Nós estamos vindo aí com a mudança tecnológica, nós estamos vindo aí com muitas mudanças de mercado, a concorrência muda de patamares. Então você vai ter que ter uma equipe muito boa, líderes, gerentes, supervisores, funcionários muito bons. Para isso você vai ter que delegar. Você vai ter que conseguir treinar, desenvolver sua equipe, dar muito foco no treinamento. Na verdade, Gils, vamos usar a palavra cultura. Na verdade, você tem que criar essa cultura no seu negócio. Se você não criar essa cultura no seu negócio, o que vai acontecer? Você vai ficar com a cultura tradicional, antiga, que não vai se adaptar ao momento atual, você não vai ser ágil, entende? Você vai ficar, né, eu vou usar a pata do dinossauro aqui, né, que você vai levantar até ela conseguir pisar, até ela conseguir andar, ela vai demorar. Verdade. Então você vai ter que realmente delegar, você vai ter que criar um ambiente para isso. Dani, que beleza, ela está dizendo, que maravilha de live, legal. Obrigada, Dani. Tem também Dani. o pessoal aí do Hospital de Olhos, acho que Luciana, Marina estão acompanhando aí, um abraço para vocês. Então, olha que legal. Então, se a gente não tiver essas condições, se o empresário, o gerente, o líder não tiver essas condições, se ele ficar naquela, quem manda sou eu, obedece quem tem juízo, se ele ficar como controlador, se ele não partilhar suas decisões, mais do que nunca, partilhar suas decisões vai ser fundamental. Edneuza, um abraço aí, viu, Edneuza? Oi para você também, tá aí. Beijo para Dai. Dai é minha cliente, Léa, arquiteta, Dai Patrícia. Beijo, Dai, obrigada. Bacana, muita gente aí entrando, que legal. Então, olha, veja bem, o partilhamento de tomada de decisão. Claro que no fundo tem tomadas de decisão que é você como dono que vai tomar, mas você tem que escutar a equipe, você precisa partilhar com a equipe. Planejamento participativo, né, Gregório? Planejamento participativo, sabe? Participativo. Porque se ela se sente participante da equipe, do processo decisório, ela vai se comprometer muito mais. Então, na verdade, você tem que ter esses momentos de reunir com a equipe, de conversar com a equipe, de partilhar com a equipe, de estar ali junto com a equipe, né? Então, isso daí, mais do que nunca, vai ser fundamental. Então, assim, para criar esse cenário, esse ambiente, é que nós estamos chamando de cultura. Então, o que acontece? Não é só você, enquanto empresário, exigir que o seu funcionário tenha atitudes. Porque eu já vi também muita reclamação do funcionário falando assim, o dono fala aqui que a gente tem que ter atitude, tem que dar ideia. A gente dá ideia, eles nem retorno dão pra gente, entendeu? Então eu falo que pode ser um tiro no pé, né? Eu vou escutar agora eu tô escutando. Escuta. Mas depois continua tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Valorizar, né, Gregório? Valorizar o funcionário e aproveitar. E aí, quando a gente falou, isso que você está falando é importantíssimo. A gente falou ouvir o funcionário, porque a visão dele é muito importante. A gente, gestor, tem a visão do todo. Mas o funcionário, a equipe, tem a visão da frente de batalha, né? Sim. E às vezes são detalhes que a gente não vê. Do mesmo modo que a gente precisa, enquanto gestores, mostrar a visão sistêmica para o funcionário, para ele entender por que isso ou aquilo não pode ser feito, porque existem outras coisas envolvidas que às vezes ele não sabe, né? Sim. Ele também precisa mostrar pra gente, e a gente precisa estar junto nisso, de que essa visão dele é importante. É um casamento. É como eu disse, é uma engrenagem, onde todo mundo junto vai trabalhar em prol do objetivo maior. O que não pode é virar essa dicotomia, né? Não, eu equipe sou aqui, eu gestor, eu empreendedor, sou pro lado de cá. E não vai funcionar mesmo, vai ficar um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado e não vai gerar resultado. E aí é importantíssimo isso que você falou, para o dono, para o proprietário, para o diretor, para o empresário, saber ouvir, saber planejar junto com a equipe, saber acompanhar a equipe, tirar a bunda da cadeira mesmo, né? Sim, é uma expressão feia, mas é essa mesmo. Tá junto, tá acompanhando, tá próximo, porque é só assim que eu vou conseguir ver todos os detalhes e tomar confiança do meu funcionário, ver como é que ele faz, né? Experimentar. Se eu tenho uma equipe que não tem capacidade de executar, então eu vou treinar. O que essa equipe precisa? Que competências precisam ser desenvolvidas? Tem que investir também, né? Não tem jeito. E nesse momento agora, Gilson, esse momento muito peculiar, o empresário ele precisa rever
o seu jeito de trabalhar, o empreendedor, os líderes, o gerente, porque também pode ocorrer em muitas empresas que às vezes o gerente, com medo de poder perder poder, ele Sim. acaba não dando oportunidade para o funcionário. Ele vê um funcionário bom, tem muito gerente ainda, supervisor, que ele tem medo do bom funcionário, do funcionário excelente. Eu gosto muito da expressão que fala assim, eu quero que venha para cá gente melhor do que eu. E eu ia Né? falar isso agora. Nós nem combinamos, né, Gregório? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim, uma dica. Contrate gente melhor do que você. Eu escolhi para trabalhar gente melhor do que eu escolho parceiros melhores do que eu. Eu não quero sentar na mesa onde eu seja melhor, não, gente. Se eu tô na mesa onde eu sou a melhor, tem uma coisa errada, não vou aprender nada, né? Eu procuro, quando eu e a Ariane já fomos sócias de um quiosque no shopping, Sim, e sim. quando a gente escolheu a Ariane e Léo, eles tinham competências que eu e Ramon não tínhamos. É lógico, Sim, eu vou escolher gente que é igual a mim, que tem a mesma competência sim. que eu, como é que a gente vai se completar? É isso aí que você tá falando, não tenha medo de ter gente melhor do que você. Você tem seu diferencial, né? Sim, e aí isso daí acaba agregando, né? Ou seja, na equipe você não precisa ficar com medo. Então, uma das coisas que o gestor precisa, quem precisa primeiro fazer essa conversão organizacional, vou falar assim, precisa se converter, né? É o dono, porque se o dono não fizer isso, nada vai mudar. Então, para você que é dono, para você que é empreendedor, para você que é proprietário, para você que é líder, para você que é gerente, para você que é supervisor, você tem que fazer uma mudança de mentalidade rápido, mudar Isso. essa mentalidade. Então, a proposta da atitude de dono é que ela começa a mudar a sua mentalidade, que você começa a ter uma mentalidade de ser um líder muito mais participativo, de proporcionar à sua empresa, criar um ambiente do intraempreendedorismo, de valorizar, de escutar os seus funcionários e partilhar a decisão com eles, de estar perto deles, de estar próximo, de não ter medo de perder o controle, de ensinar, de orientar e, sobretudo, investir muito na delegação. Nós até podemos fazer uma live sobre delegação, porque o assunto é longo, né? Não se Dá confunda. outra live, né? Porque muita gente, Gilson, assim, é frustrado, né? Eu vejo alguns frustrados. Mas eu deleguei, o cara não deu conta. Ele não delegou, ele largou, entendeu? Então ele Viviane largou, falou aí, ó, né? Delegar, como é que ela falou? Delegar, confiar, monitorar, né? Você monitorar. delega a tarefa, mas a responsabilidade continua em cima de você, né? Você tá junto ali, faz parte. E olha pra você ver, Gilson, ele largou, aí depois de algum tempo ele foi ver que o negócio não deu certo, mas ele não ensinou a fazer a tarefa, ele não orientou, ele não monitorou. Então, aí sim a sua experiência é negativa. Então, se esse ambiente, se esse cenário, se os nossos empreendedores não compreenderem isso, se não mudarem esse chip, né, esse mindset, se não mudar para esse cenário de atitude de dono, porque, veja bem, o que nós estamos dizendo para eles é muito importante. Pessoal, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. É importantíssimo. Se você é empreendedor, se você é líder, se você não é funcionário, vai lá, fala para o seu dono, lá para o seu proprietário. Olha, o que a gente vai falar é importante. O que nós estamos dizendo aqui, gente, é fundamental para a sobrevivência da sua empresa e sua na sua carreira para os próximos. Mas olha o que eu vou resumir aqui, que eu e Gil estamos comentando sobre o proprietário. Não é só o funcionário que precisa ter atitude de dono. É você, enquanto dono, como proprietário, enquanto empreendedor, você precisa ter a coragem de criar a cultura, o ambiente, para que os seus funcionários tenham condições de ter a atitude de dono. Isso daí Essa palavra coragem é importante, Gregório, porque vai mudar toda a forma de gestão, né? Porque às vezes eu reclamo que eu não tenho equipe que faz, que eu não tenho equipe que aconteça, que a equipe depende de mim, etc e tal, mas quando eu crio esse ambiente e que tem essa equipe, que é uma equipe que tem atitude de dono, isso vai me gerar outros, entre aspas, problemas. Sim. Problemas bons, né? Porque ele vai ser um cara que tem iniciativa, que tem proatividade, que vai fazer realmente, vai tomar a frente. E aí eu vou falar, opa, mas eu não queria isso, não. Eu queria continuar. Porque às vezes o líder quer continuar com as rédeas ali. Sim, por questão de vaidade, por N coisas, né? E aí, controle, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa controladora. Ele fala assim, mas então ele quer o bônus da equipe com atitude de dono, mas não quer se livrar das amarras, né? Então é isso aí. Se prepare para ter um outro contexto. Agora falou outra coisa muito importante. Agora é a hora, não tem mais jeito, vamos mudar essa chavinha aí. E eu digo mais, acabou o mundo como a gente já viu antes. As equipes como eram antes. Agora veio um fator externo, como dizem os advogados, né? Algo de força maior, externo, e deu uma trauletada nas empresas, nos gestores, nas equipes, e disse assim, pronto,
Se vocês estavam com preguiça de mudar, se vocês estavam enrolando, se vocês estavam sem resultado e não estavam fazendo nada, acabou. Agora é outra lei que rege o mercado. Então agora, querendo ou não, esse intraempreendedor e esse empreendedor e empresário com nova atitude, ele vai ter que prevalecer, querendo ou não. Viviane escreveu, líder como exemplo, líder inspirador. Você pode ser líder em qualquer espaço de trabalho. Verdade, Viviane? Pode completar, Greg. Não, eu ia até comentar, a Viviane está fazendo o meu curso lá, Liderança 4.0, a liderança dos novos tempos. É o curso online, viu, Gilzi? Você conhece, sabe? Quem não fez ainda, né? Tá rolando o curso. O curso você... De graça, praticamente, pelo amor de Deus, aproveitem, né, Gregório? Nas minhas redes sociais aí, no meu Instagram e no Facebook, só você entrar, tem os links lá, você faz o curso, já soltei ontem o 5º módulo, mas ele é gravado, você pode assistir qualquer hora, tem exemplos maravilhosos. Lá no primeiro módulo, por exemplo, eu dou exemplo eu trago um texto muito rico, Gils, que fala da caverna de Platão, né? De Sócrates, né? Então, a questão da caverna, né? Você precisa sair da caverna. Porque enquanto você está lá, você só vê as imagens e elas são imperfeitas na sua cabeça. Então, se você não mudar a mentalidade, o que essa crise trouxe para nós? Ela trouxe uma necessidade de mudar a mentalidade. Qual que é a minha grande preocupação? É que se o empresário vai ter coragem de mudar essa mentalidade, para que ele possa sobreviver e conseguir desenvolver. Porque se não criar uma cultura que desenvolva, que aprenda, ele vai ficar para trás. Olha, vamos pegar a inteligência artificial, por exemplo. Muitas atividades, elas vão ser feitas pela inteligência artificial. Então, nós vamos precisar de funcionário que colabore, que dê opinião, que pense. Não pode ser aquele funcionário, eu quero pulando perto, que ele puxa saco, que ele me elogia. O dono adora, né, que elogia. Não vai ter resultado, não vai ter resultado. Caramba, aí não vai. Agora, mais do que nunca, Gregório, o que faz a diferença são as pessoas. Eu sempre pesei nesse ponto, né? São as pessoas que fazem diferenças. E agora, mais do que nunca, são as pessoas. Agora, mais do que nunca, é seu conhecimento, é sua atitude, é seu comportamento que faz a diferença, né? Então, assim, não tem mais por onde correr. Sol tá aí também. Beijo, Sol. Linda, maravilhosa. Vai olhar nossa... Sol é consultora de imagem e estilo, vai olhar aqui nossa aparência. Um beijo. Opa. E aí, Gregório, as pessoas... a gente está na zona de conforto, né? Estávamos na zona de conforto, né? Estávamos achando ruim, sabe aquela historinha do sapinho que a água está esquentando? Tá ruim, mas tá bom, né? Estávamos achando ruim porque a equipe está dependente, achando ruim porque o resultado não está tão bom, mas vamos levando, vamos empurrando com a barriga, vamos ver até onde que dá. E aí veio uma força externa maior para nos tirar dessa zona de conforto. Então, vamos aproveitar, na verdade, o que parece ser um problema é um presente. Vamos aproveitar esse momento para nos refazer, nos reinventar, nos reformular, nos reconstruir e sermos melhores pessoas, melhores funcionários, melhores gestores, melhores líderes em todos os sentidos, né? E aí entra, voltando à questão do funcionário, para vocês que são funcionários, que trabalham nas empresas também, o que um empreendedor espera de você? O empreendedor espera de você o compromisso, que você seja muito comprometido com a empresa, que você se preocupe com o crescimento, com o desenvolvimento da empresa, e não só em receber o seu salário, porque, gente, pessoal preguiçoso, você falou da zona de conforto, tinha muito funcionário aí preguiçoso, esse funcionário preguiçoso já não vai servir mais, esse funcionário que ficava aí escorando em cima dos outros, o sanguessuga, já não vai, que fazia corpo mole, né, fazia o seu trabalho, mas fazia corpo mole, né, você chegava lá para ser atendido por ele, aquele funcionário que fazia corpo mole, né, já com aquela cara ruim, parecia que estava te atendendo assim, morrendo, né, escorado, sem motivação, esse funcionário, mas agora nós estamos sem motivação, porque, gente, quanto mais rápido a gente trabalhar esse lado emocional, porque esse lado emocional vai supor de nós que a gente tem estratégias emocionais com condições de superar esse momento. Então, quanto mais rápido a empresa conseguir estar perto dos seus funcionários, que os funcionários conseguirem estar dispostos a ajudar a sua empresa a crescer, quanto mais rápido vocês tiverem ideias, vocês contribuírem, porque não adianta estar desmotivado agora. Se baixar a cabeça agora, vai ser pior, gente. Eu estou muito preocupado com empresas, empreendedores e funcionários, né? Não são todos, mas que às vezes baixa a cabeça com muita facilidade. O momento delicado
mas agora a sua empresa precisa de você, você precisa do seu funcionário, você precisa de ideias novas, você precisa estar junto do seu funcionário, não manda ele só para casa e esquece dele, continua interagindo, hoje tem os meios... É um cuidado, né, Gregório? É um cuidado como um todo, né? E uma coisa importante que você está falando da motivação, eu costumo falar essa frase, inclusive, né? Motivação é um botãozinho que fica dentro de você e só você tem acesso. O que a empresa, o que o ambiente pode fazer é estimular, né? Mas é você que aperta o botãozinho da motivação, você que encontra os motivos para você agir. Então, quais são os seus motivos hoje para você melhorar o seu resultado, melhorar seu desempenho, melhorar seu perfil e dar mais, né? Dar mais resultado, entregar mais valor, né? Quais são os seus motivos? É a gente que tem que encontrar isso aqui. E, pô, claro que bate desânimo, né? Não é, a gente não está sendo utópico, claro que bate desânimo, claro que bate... ai, será que, né? Como é que vai ficar? Enfim, a gente precisa falar, olha, como eu disse em outras lives, ok, temos um problema, qual é o problema, como se resolve o problema e bola pra frente. Não tem opção de olhar para trás, não tem opção de desmotivar, de desmoronar. Nós, agora, neste momento, mais do que nunca, nós não temos essa opção, né, Gregório? A nossa opção é como vamos resolver. A pergunta é essa, o que podemos fazer para resolver? E usar a criatividade para achar respostas. O que não pode ocorrer é a falta de resiliência, né? A gente tem insistido nisso, ou seja, essa capacidade de você ser flexível com o momento. Hoje o planejamento, por exemplo, ele está acontecendo quase que diário, gente, entende? Sim. Mas tem que ter planejamento, né? Então você precisa ter planejamento com o seu cliente, você precisa ter planejamento. Então, mas o grande segredo que eu e o Gil estamos trazendo nessa live, essa cultura da atitude de dono, dessa atitude que vai fazer com que cada colaborador haja como dono do negócio, que cada colaborador tenha o olho, tenha a visão. E mas que o empresário saiba desenvolver isso na equipe. Exatamente. Né? São essas duas vertentes. Na verdade, são 3 pilares. O primeiro é o funcionário. É o do empreendedor, desculpa, o dono do negócio, ele precisa ter a mentalidade aberta para ele criar este ambiente, ele mudar comportamentos e mudar esse ambiente. O segundo é o ambiente, a cultura tem que ser favorável. E o terceiro é o funcionário, é o colaborador. Ele tem que entender que ele precisa ter atitude de dono, porque senão ele não vai sobreviver, ele vai ficar para trás, as empresas não vão querer esse tipo de funcionário mais, então vai querer gente altamente comprometida. Então, a sua mentalidade, ela precisa mudar. Sua mentalidade, ela precisa ser transformada. Agora, eu vi, Jus, trazendo uma experiência aqui, até estou trocando uma ideia com um empresário, a gente vai fazer uma live só para a equipe dele, né? Ele está muito entusiasmado e escutou a equipe, pediu que a equipe mandasse vídeos, áudios. Ele continua interagindo com a equipe dele. A equipe mandou com ideias, com inovação, e ele quer pegar isso tudo para trabalhar numa live, entendeu? Então, olha que interessante. Então, a mentalidade dele, ele não deixou a equipe cair naquele baixo astral, entendeu? Então, um dos perigos que pode ocorrer agora é você não deixar que o fator emocional negativo, de peso, de que tudo tá ruim, que agora nada vai dar certo. Gente, vai ter caminhos. Nós vamos encontrar a solução, né? Agora... já estamos encontrando, né, inclusive? Já estamos encontrando. Então, o que nós estamos falando? Que mais do que nunca, a atitude de dono agora, uma cultura que gere essa atitude empreendedora dentro da organização, ela vai ser fundamental para este momento de crise. Você não é pós-crise, não. É para este momento agora. É já o pós-crise. E o resto é consequência. O resto é consequência. O pós-crise, você vai precisar disso. Sabe o que não pode? É você passar por essa tormenta. Sua empresa e você, enquanto profissional, enquanto carreira, passar por essa tormenta e chegar lá no final dessa tormenta e você continuar o mesmo. Entendeu? Ele não vai nem continuar, porque ele não vai nem existir. Quem não reagir agora não vai sobreviver. Gente, isso é fato, né? Não vai sobreviver. Então eu preciso agora reagir, não tem a outra opção, reagir para poder sair mais forte. Com certeza sairemos mais fortes do outro lado, né? Porque nós precisamos estar gerando resultado. Gregório, uma pergunta que as pessoas podem fazer. Daqui a pouco a gente já precisa partir para ver se tem alguma pergunta, tá, Gregório? Sim. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos só. Mas assim, uma pergunta que as pessoas podem se fazer. Beleza, Gregório e Gilze estão falando isso aí. A gente já falou, né? Eu como equipe, como funcionário, o que eu faço para ter uma atitude de dono? A gente já falou. E eu como proprietário, como empreendedor, como empresário, o que eu faço para construir uma equipe que tenha atitude de dono? Aí primeira coisa, né? Saber ouvir a equipe, saber se comunicar com a equipe. Gregório falou aí, estar próximo da equipe. Ele estar próximo não é ser bonzinho, mas é estar junto da equipe, construir um bom relacionamento com a equipe e cuidar da equipe.
Assumir a responsabilidade por essa construção não quer dizer que a equipe não é responsável, porque como a gente disse anteriormente, né, tem a autorresponsabilidade, mas assumir que é de cima para baixo que eu faço essa construção, né? Essa mudança, mudanças culturais, como o Gregório está dizendo, mudanças profundas, é de cima para baixo, né, Gregório? Então eu preciso estar desenrolando esse novelo aí, assumir isso, criar talvez refazer o planejamento a partir de agora com essa nova postura. Uma outra coisa que eu destaquei, saber resolver conflito, saber lidar, né, gerir relações, gerir pessoas, né, e gerir pessoas é muito mais complexo do que a gente pensa, então investir nos relacionamentos, na gestão de pessoas, verificar na equipe quais são as habilidades e competências que faltam para a sua equipe para que ela alcance o patamar que você deseja e investir para que as pessoas na equipe tenham as capacitações, os instrumentos, elas tenham o que precisa ter para alcançar o nível que você quer, né? Então, assim, e isso não é global, isso não é geral na equipe, isso é individual. Fulano, para ocupar tal função, precisa de tais habilidades e competências, ele tem tais, lhe falta tais, como é que eu faço para construir essas tais com ele? Então, fazer uma gestão mais próxima, focada em habilidades e competências, em desenvolvimento de competências, e focada nessa questão do investimento para a equipe. E dá um prazo também, não é assim. Não existe bola de cristal, não existe varinha mágica. Não é, fiz tudo que Gilze falou e já passou 30 dias, nada aconteceu. Não é assim, gente. A gestão, a administração, nós somos administradores, né? Não é uma ciência exata. Não é 2 mais 2 são 4. São muitas variáveis envolvidas e que eu preciso ir contornando com jogo de cintura, né? Com jeito e administrando isso. E planejando, né? A nossa máxima do administrador, né? Planejar, organizar, liderar, acompanhar, né? E a questão de cultura, Gilson, né? A gente estuda um pouco mais cultura, a gente sabe, né, que cultura ela vai sendo construída, ela precisa que uma coisa seja feita muitas e muitas vezes para que ela vire cultura. O papel do dono é importante. Quando ele quer mudar a cultura, ele começa a mudar a sua mentalidade, o seu comportamento. Agora, na verdade, nós estamos falando aqui, gente, é um sentimento de pertencimento. Você precisa gerar na empresa um sentimento de pertencimento, que nós pertencemos a este lugar, que esse lugar é meu, que esse lugar faz parte da minha vida. Se você não gerar esse sentimento de pertencimento, não gerado não vai fazer com que você consiga enquadrar naquela cultura. Você sempre vai ver distante, aqui é só o meu local de trabalho, eu não pertenço a este lugar. Porque eu já vi funcionário falando aqui, eu estou aqui, mas eu não pertenço a este lugar. Mas ele está lá ganhando salário, entende? Então, assim, esse cara não tem atitude de dono, esse cara não serve. Qual que é o seu lugar, então, filho? Vai para lá, entende? Então, esse sentimento de pertencimento depende do funcionário, mas depende do dono também. E até de gratidão, né, Gregório? Gratidão de ambas as partes, né? Eu tenho uma equipe trabalhando comigo, que está gerando resultado, que está gerando emprego, que está gerando sustento de famílias, que está gerando o meu crescimento, né, enquanto pessoa, que está atendendo clientes. Gratidão do gestor para com a equipe, gratidão da equipe por aquela oportunidade, né? É aqui que eu tenho meu alimento, meu crescimento, meu desenvolvimento, sustento da minha família. Esse sentimento de gratidão mútuo também, né? Esse pertencimento e de gratidão. Sim, é verdade. E isso é que vai fazer a diferença. Alguém, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí, né? O pessoal gente, agora... Né? Nós estamos nos minutos finais já. Nós prometemos não passar do tempo do Instagram, né, Gregório? Sim. E já está aí, falta 7 minutos para a gente poder encerrar. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Alguém perguntou para você na caixinha de pergunta, Gregório? Eu não sei se eu consigo ver na minha aqui, deixa eu tentar. Não, aí, mas se alguém Se você clicar, tem uma interrogaçãozinha do lado do seu comentário aí. Sim. Você consegue ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Tem uma pessoa aqui que perguntou, sim, o que eu faço, né? Mas aqui, basicamente, a gente já disse isso de uma certa forma, a gente já foi respondendo, né? Essas perguntas. Agora, é importante falar, Gilze, que isso faz parte de um projeto nosso. Nós temos um projeto chamado Atitude Dono, que a gente apresenta para a empresa. Né? Visão de águia, atitude dono, né? Exatamente. E essa atitude de leão, né? Se você tem interesse, quer conhecer mais desse projeto... Gregório gosta de bicho, viu, gente? Águia, leão... adoro. É uma analogia muito bacana. E a natureza. Então, mas, de qualquer maneira... Edneuza, agradecer vocês pelas boas dicas para a nossa vida. Legal, Edneuza, bacana. Obrigada, Edneuza.
Fica firme aí, Ednilson. Né, é isso, né? Atitude de dono, né? Eu conheço ela e ela tem essa atitude, viu, Gilza? Pessoa bacana e é um funcionário que tem isso, é um exemplo. E aí eu diria para você que exatamente isso, tá, gente? Eu acho que nós temos esse projeto, eu e o Gil estamos trabalhando em cima desse projeto. Logo, logo a gente vai estar oferecendo isso para as empresas, porque nós trabalhamos todo. Nós trabalhamos desde o treinamento do empresário, do ambiente, do líder, do gerente, do gestor e dos funcionários. Então, certamente vai ser um produto online, né, Gil? Nós íamos fazer presencial, Sim. mas hoje nós entendemos que ele vai ser feito totalmente online. Nós já mudamos, gente. Quando já mudamos. A questão, nós já mudamos todo o produto. Não, tínhamos tudo preparado, para vocês terem uma ideia, era para estar entrando com o projeto. Nós preparamos para estar entrando com o projeto desse ano, né, agora, nesse primeiro semestre. Era um projeto que a gente ia vender para as empresas, mas ele ia ser presencial. Mas aí nós mudamos alguma coisa na estrutura do projeto e ele já vai ser online. Olha que interessante. Então, por quê? Porque você acaba mudando, o que nós falamos, mudar rápido, mudar a mentalidade. Nós não desanimamos, não desistimos do projeto. É isso que a gente quer dizer para os empreendedores. Ô, Gregório, né? E aí, isso que eu ia falar, e é importante o que você está falando, pegando isso aí que você está falando do nosso produto, mas para o dia a dia das pessoas, gente, para de estar pensando muito, sabe? Tem que fazer, pensa, planeja, tem que planejar. Eu sou defensora, né, do planejamento, trabalho muito com planejamento, mas eu trabalho muito com ação também. Faça rápido, haja rápido, erre rápido, né? Todos os profissionais que a gente segue aí falam muito isso, né? Erre rápido, conserte rápido e siga rápido. Não fica muito demorando para tomar decisão. Tem que ser, vamos fazer e vamos para frente, né? Inclusive, essa é uma das características da liderança 4.0, porque nesse ambiente nós vamos ter que ter capacidade de ter discernimento para tomar decisão rápida. Não significa que seremos imprudentes, significa que nós vamos ter sabedoria e discernimento, mas vamos ter que agir muito rápido. Então, gente, é a mensagem que a gente queria deixar para vocês aqui. Atitude de dono, a gente pode falar mais sobre isso em outra live, né, Gil? Tem muita coisa para falar. Tem muito assunto. Nossa, é só um pontapé, né? Então, queremos agradecer vocês pela presença. Depois, se vocês quiserem, né, a gente vai estar salvo aí a live, pode mandar lá para o seu empreendedor, para outras pessoas. Isso, pode compartilhar. Gente, tira print da nossa cara, deixa eu fazer cara de bonita, peraí. Tire print, alguém, Viviane, Letícia que entrou agora, beijo, Letícia. Ei, vizinha! Tirem print da live para a gente poder postar nas redes sociais. Vou parar de falar, né? Olha você ver. Fluir Eventos está falando aí, Gregório, ó. Fluir Eventos, apoia e comercializa esse projeto pioneiro, por saber que é excelente para as empresas. A Fluir, a Anne, um grande abraço, né? Um abraço para você, empreendedora, né? Gente, eu queria agradecer também, Gregório, todo mundo que esteve presente, né? Aqui, amigos, parceiros, clientes, né? Todo mundo, obrigada, Dai. Todo mundo que esteve aqui, que está nos acompanhando. Eu estou fazendo várias lives, Gregório também. Vamos ter outras lives, tanto eu e Gregório juntas, como eu com outras parcerias, Gregório com outros parceiros também. Acompanhe, são informações que podem ajudar muito, né, nesse momento que todo mundo está precisando de informação, planejamento e ação. Então, o recado final é esse, né? Se informe, tome conhecimento, se desenvolva, busque se desenvolver, busque investir em você, no seu desenvolvimento, para que você tenha, né, Gregório, atitude de dono e haja. Bota para fazer aí para você ter resultados e resultados melhores e garantir seu lugar ao sol. É verdade, porque a sua carreira ela precisa ser bem administrada, bem gerida, com atitude de dono. Então agora é a hora de você ser empreendedor. Não importa se você é dono, se você é funcionário, você precisa ter essa atitude. Chega de corpo mole. Agora, gente, mãos à obra. Essas pessoas que vão fazer a diferença a partir de agora no mercado de trabalho, mais do que nunca, tá bom? Que pena, só cheguei no final. Gregório vai tentar gravar. Quando acabar a live, Gregório vai gravar no perfil dele, mas eu vou divulgar no meu que tá gravado no dele, viu, Gregório? Tá bom, um abraço. Gil, obrigado, show de bola, tamo junto. Gente, tamo junto, um abração pra vocês, tá bom? Obrigada, gente, um beijo, tchau. Fica com Deus. Pode encerrar.